Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Que é produtividade. E aí é muito importante a gente entender alguns pontos para a gente entrar de fato no que é produtividade. E eu sempre trabalho num ciclo onde nós temos três situações, é um triplé. E o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar, tem que entender para chegarmos na questão da produtividade é o que eu chamo de PO. Ou seja, eu preciso ter claro o meu propósito e os meus objetivos. Mas o que é propósito? Tanto se fala de propósito, às vezes a gente tem dificuldade de ver como que isso funciona na prática. Propósito nada mais é do que aquilo que eu faço para os outros. Por exemplo, eu tenho o propósito de divulgar uma dieta que ajuda as pessoas. Eu estou ajudando. Então, a minha função, meu propósito é divulgar, é ajudar as pessoas através de uma ação minha. E o que seriam objetivos? É tudo aquilo que eu faço para mim. Meu objetivo é seguir a dieta tal, é perder tantos quilos. Então, primeiro ponto que eu tenho que saber é qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo. E aí nós temos que dividir em três áreas. A primeira área, que é o eu, que são tudo aquilo ligado à minha saúde física, mental, espiritual, aos treinos, ao meu bem-estar, aos hobbies. Eu tenho que ter essa clareza. Qual que é o meu objetivo e propósito dentro de cada uma dessas áreas? O segundo, relacionamento. Como é o relacionamento familiar, a minha sexualidade, a minha afetividade, no campo de relações, de relacionamento. E por fim, o trabalho, tudo aquilo que envolve dinheiro, que envolve entrega, que envolve relacionamento relacionado a business, é o terceiro ponto. E aí, é muito importante eu ter claro, diante disso tudo, o que eu quero para minha vida. Por mais que eu precise ter um propósito, um objetivo para cada área, eu preciso saber aonde eu quero chegar, qual que é o meu alvo maior. E é a partir daí que a gente vai conseguir ter uma visão do todo. A gente vai ter uma claridade maior desse ponto. E aí, é comum que, muitas vezes, a gente busque focar de maneira irrestrita na visualização, de escrever quadro dos sonhos, e isso muitas vezes não funciona. Ou melhor, na maioria das vezes isso não vai funcionar. Porque eu não tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Eu tenho que me tornar uma pessoa capaz de ser pertencente àquilo que eu quero. Exemplo, se eu quero perder 5 quilos, não adianta visualizar eu com 5 quilos a menos. Mas adianta eu mudar comportamentos para chegar a perder 5 quilos. Por exemplo, eu vou evitar açúcar, eu vou tomar água, eu vou dormir mais, eu vou seguir uma dieta rica em nutrientes e pobre em gordura. Enfim, esses comportamentos ao redor, vou na academia 2 vezes por semana, esses comportamentos irão me levar. Então, o que nós precisamos entender? Que primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Depois disso eu tenho que criar esse comportamento para chegar. O princípio de tudo é isso. Mas por que isso é importante? Porque quando nós chegarmos na questão da produtividade, nós vamos trabalhar uma situação chamada tarefas importantes e urgentes. O que são tarefas importantes? O que pode ser importante para mim, pode não ser importante para você. Por isso, primeiro eu tenho que saber qual que é o meu propósito, quais são os meus objetivos. Tendo isso claro, eu vou saber falar com você se isso é uma tarefa importante ou se é uma tarefa urgente. E o que eu tenho que priorizar? As tarefas importantes. Muitas vezes aparece uma situação urgente. Por exemplo, alguém te mandou uma mensagem. E aí a pessoa pediu uma resposta agora. Talvez é urgente de fato, mas é importante. Está alinhado com o seu propósito, com o seu objetivo? Senão não faz sentido. Então, diante disso, primeiro, preciso ter o meu propósito e objetivo, o meu PO. Dentro disso, eu trabalhar o eu, o meu relacionamento e a questão de trabalho. Para isso, eu tenho que ter claro um alvo, e esse alvo
eu vou trabalhar os comportamentos que levam até ele. Diante desses alvos e com essa visão dos comportamentos, eu vou classificar as tarefas que são importantes das que são urgentes. As urgentes eu vou deixar de lado e vou focar nas que são importantes, ok? Esse é o primeiro ponto, que sem ele não faz sentido nenhum para frente. O segundo ponto que a gente vai trabalhar é tração. O que é tração? Imagina um veículo, um Corolla. Ele tem a tração nas rodas dianteiras, ou seja, ele coloca em movimento ativamente essas rodas, no qual consegue mover os carros. As rodas traseiras que não têm tração, elas são apenas conduzidas, elas não têm o poder de movimento a partir de si mesmo. Depende das rodas dianteiras. Se pegarmos o Hilux, que é tracionada, né, 4x4, quer dizer que todas as rodas conseguem gerar movimento por si só. Ou seja, ela consegue, de forma intencional, agir de forma a gerar movimento. Diante disso, nós precisamos entender o seguinte: o contrário de tração é distração. O que seria distração? É tudo aquilo que não gera movimento. É tudo aquilo que é contra o movimento, que é contra a ação, que me tira do foco da ação. E aí, é interessante a gente perceber que não existe vício em celular, vício em telas, em Facebook, Instagram. O que existe é uma distração que tira o foco, consequentemente, tira o movimento, tira a ação intencional de produção. E para isso nós precisamos entender um outro conceito, além da atração e da distração, que é a premeditação, que é o quê? É quando eu trabalho de forma intencional e distribuo de forma totalmente lógica atração e distração no meu dia. O que se propõe aqui é eu ter um período do dia onde também a distração seja colocada. E não simplesmente dizer não, mas que ela seja tratada. O que eu preciso aqui é ter um gerenciamento dessa distração. O foco não é eliminar a distração, é gerenciar a distração. É diferente, por exemplo, quando eu falo, eu tenho que dizer não para tudo que aparecer. Tem coisas que não dá para dizer não. O que eu preciso é fazer um gerenciamento das coisas que vão surgindo. E aí nós precisamos entender um outro conceito que é muito importante dentro da atração e da distração, que são os gatilhos internos. O que são gatilhos internos? São todos aqueles sentimentos negativos, medo, ansiedade, dificuldade de escolha, que faz com que eu fique para baixo e, consequentemente, eu queira fazer o quê? Eu queira compensar, fugir desse momento através de um vídeo, através de uma pornografia, através de comida, através da bebida. Por quê? Eu quero fugir dos momentos de angústia, dos momentos de dificuldade. E aí nós precisamos ter um outro movimento contrário a isso. É saber lidar de forma inteligente com essa frustração, com esses momentos difíceis. Para isso, existe um ponto que é fundamental para aplicarmos no nosso dia a dia, que é saber que, seja os momentos bons e ruins, são ondas, não são nada eterno, que acontece, são momentos, está alto, são picos, existem picos. E se eu sei que é picos, ele vai baixar. Se está subindo, vai chegar num certo ponto, depois vai descer. Para isso, é importante nós começarmos a colocarmos a regra dos 10 minutos. Ou seja, cara, tá chato pra caramba daí em diante, mas eu vou ficar mais 10 minutos. Depois disso, eu vou pegar o celular. Porque aí a onda já passou, talvez nem faz sentido mais pegar o celular. Ou seja, eu começo a gerenciar. E, obviamente, os gatilhos externos, que é uma mensagem do celular, que é um telefone tocando, que é uma notificação do Instagram, do YouTube, que é um vídeo que vai sugerindo e vai mudando de forma automática. Ou seja, são gatilhos externos. Porém, o foco nosso para conseguir controlar a distração, nós precisamos trabalhar com o nosso
gatilhos internos, que é a nossa dificuldade de lidar com emoções ruins. Então, o primeiro ponto é o PO, propósito e objetivo. O segundo é atração. Eu tenho que separar em blocos que tem momentos de tração e distração. Como que eu trabalho isso? Através de uma agenda, através de um calendário. E aí eu preciso montar de forma intencional blocos de tempos. O que seria isso? Blocos de tarefas. Nós precisamos, de maneira muito clara, primeiro classificar as tarefas. E aí nós vamos focar em quais? Nas que são importantes. A partir daí, a gente cria bloco de ações. E eu criei uma formulazinha, né? A lista de tarefas, eu vou tirar as tarefas urgentes e vou deixar... E aí o que vai sobrar vai ser o quê? Tarefas importantes. Diante desse bloco de ação, o que seria o bloco de ação? O bloco de ação meu ele tem que ter tarefas importantes, mais distração induzida. Ou seja, eu pego a distração e aí eu vou ter uma produtividade. Então eu preciso gerenciar até a distração. Tudo que for intencional, eu tenho controle. Por exemplo, vou trabalhar 20 minutos, vou ficar meia hora no Instagram, vou voltar e trabalhar mais 50 minutos, vou sair, vou fazer uma caminhada, vou comer tal coisa. O que importa é eu ser intencional nas minhas questões. Então não é saber eliminar somente, é saber gerenciar os blocos de ações. Com isso a minha produtividade vai aumentar. E aí eu vou começar a perceber o que faz sentido e o que não faz. Então, fundamental eu ter agenda e trabalhar esses blocos de ações de forma intencional. Eu tenho que ser intencional, inclusive na distração. Dessa forma, eu vou conseguindo ajustar, vou conseguindo criar blocos e a minha produtividade, consequentemente, vai aumentar, assim como vai diminuir a minha procrastinação, porque eu estou sendo intencional. O principal é ser intencional. Para isso, eu utilizo a agenda, o calendário. Voltando, primeiro ponto, PO, propósito e objetivo. Eu tenho que ter claro o que eu quero. Diante desse ter claro o que eu quero, eu preciso ter pontos trabalhados no eu, no relacionamento e no meu trabalho. Para isso, eu tenho que ter muito claro o alvo, porque eu sabendo o alvo que eu quero atingir, eu vou saber classificar as tarefas entre importantes e urgentes. Na sequência, eu tenho que saber que existem situações de tração e distração. Tração é o que gera movimento, é o que gera ação e movimento. Distração é o que não gera ação, consequentemente não vai gerar movimento. E o que gera distração são gatilhos internos, a minha dificuldade de lidar com sentimentos ruins, com momentos complicados, e aí eu fujo para outra coisa, tirando meu foco, e que consequentemente não vai gerar ação, não vai gerar movimento, gera perda de tempo, procrastinação, e os gatilhos externos, que eu consigo eliminar, mas o mais importante é o gatilho interno, não são os gatilhos externos que fazem com que você se perca, são principalmente os internos, mas também os externos. E por fim, eu tenho que ser intencional no gerenciamento da minha agenda através de blocos de ações, no qual eu vou ter tarefas importantes, também vou colocar ou tarefas urgentes ou distração intencional, que seriam olhar um Facebook, fazer qualquer coisa nesse sentido. Por quê? O que vai contar aqui é a minha intencionalidade na gestão disso. Lembrando que se a distração vem forte, eu não posso me entregar de cara. Eu tenho que usar a técnica dos 10 minutos. Então, basicamente é isso. Se eu consigo entender e colocar isso em prática, cara, o nível de produtividade aumenta-se absurdamente. Absurdamente. O que vai fazer com que eu seja uma pessoa produtiva são as minhas escolhas, através dos meus comportamentos. Não é eu falar, a partir de hoje é foco total. Não é não. Isso não vai resolver. Mas eu assumindo comportamentos para gerenciar minhas emoções, para organizar meu tempo, eu vou ter o total controle e, consequentemente, vou ter uma produtividade elevada, aumentada. E a gente sabe, produtividade é igual a resultado. Não tem como uma pessoa que tem uma alta produtividade
ela ficar sem resultado. Então é isso. Agradeço a todos aí por esse momento e estou aberto a perguntas para quem quiser. Então, primeiro ponto, fechamos aqui, produtividade. Valeu, pessoal. Até mais. Wisdom!